Salve, salve nação rubro-negra, é um prazer imenso estarmos juntos para mais esse corte diário de reação. Vamos falar sobre a vitória, a grande vitória do Flamengo, que na verdade foi um verdadeiro amasso, né? 3-1 diante do Internacional pela Copa Libertadores da América. 2 gols do Pedro e 1 gol do Gonzalo Plata, justamente ele que entrou no lugar do Pedro. Fica comigo até o final, porque os donos da bola do Rio vai destrinchar tudo isso, tudo que aconteceu neste grande jogo aí do início ao fim. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Sendo assim, vamos deixar os créditos para os donos da bola e bora pro jogo, galera. O Internacional ontem perdeu Alexandre Ernest, mas perdeu no jogo que vale muito menos, obviamente, do que quarta-feira, dentro de uma decisão do Roger Machado de escalar um time praticamente todo reserva. Sabe que na nova animação dos Smurfs, que está presente agora nos cinemas de Porto Alegre, não é Gargamel o grande inimigo, né, dos Smurfs, é o Razamel, que é o irmão do Gargamel. Né? O Gargamel ele é um coadjuvante, na verdade. Né? O Razamel ele vai atrás dos Smurfs e tenta. É um livro do poder, da magia, tal qual, por exemplo, o Superman. O novo Superman, que também está no cinema, tem o Krypto. Você sabia? O cachorrinho, aquele, né, queridinho e tal. Dizem que é por animação e tal, mas que parece que teve alguma imagem de verdade e tal dos jogadores. Foi isso que eu vi no final de semana, né? Os Smurfs no sábado e o Superman no domingo. Tá, explica agora. Não sei se teve futebol, não estou interessado sobre futebol do final de semana. Tu andou pro jogo do Inter. O que me interessa mesmo é quarta-feira, né? Quarta-feira eu aproveitei meu final de semana de folga, né? Eu te vi na coletiva ontem. Mas brincadeiras à parte, tá? Brincadeiras à parte. Eu acho que o Internacional ele teve o resultado que ele, Inter, se propôs. Quando o Roger coloca esse time em campo, ele, por mais que diga, o risco era calculado, ele sabia que ele ia perder o jogo, mas ele não sabia que ele seria amassado, talvez, pelo Flamengo. O Flamengo, com 12 minutos, ele tinha encerrado o jogo. Poderia simplesmente ter usado os outros 78 minutos de partida como acréscimo, basicamente, o árbitro que estava no Beira-Rio. Agora, a grande questão do jogo, e aqui eu fiz a brincadeira com o cinema e até mesmo os jogadores, né? Também a gente viu que tinha muitos que não estavam dividindo, que não estavam entrando no jogo, que não estavam conectados com a partida. Essa é a minha grande lástima. Porque dos 11 que entraram, que são reservas e que daqui a pouco poderiam ter colocado uma pulguinha atrás da orelha do Roger, olha só, eu posso beliscar uma vaguinha nesse time na quarta-feira, hein? Dos 11, só 2, ao meu ver, são postulantes a algo. Tá? Rafael Borré, que eu colocaria tranquilamente no lugar do Bruno Tabata, e o Gustavo Prado, que daria a oportunidade num segundo tempo, não como titular. Eu escalaria o Inter com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor, o Juninho, Bernabé, Thiago Maia de 5 num 4-1-3-2, Alan Rodrigues, Alan Patrick e Wesley, com o Rafael Borré e o Ricardo Matias. Eu vou fazer só mais uma figura de linguagem, time seria atropelado pelo Flamengo, como foi ontem. Eu vou fazer só mais uma figura de linguagem, tá? Ontem, na transmissão do Vozes do Gigante, após a coletiva do Roger Machado, quando ele fala que o Internacional tem de neutralizar o Jorginho. Eu vou fazer uma figura de linguagem aqui que talvez vocês entendam. O maior jogo da história do Internacional, um jogador teve de se sacrificar na partida, taticamente. Esse jogador, é claro, é um jogador extraclasse, Fernandão, camisa 9 do Internacional, que não jogou para marcar o Mota. Tá? Nessa escalação que eu propus, eu colocaria o Rafael Borré em cima do Jorginho, e o Jorginho não poderia jogar. E o Alan Rodrigues em cima do De Arrascaeta, porque esse é outro que não pode jogar. O resto, aí é combate, aí é pau. E aí, meu amigo, se não for assim,
Se não for assim, não adianta nada. A arquibancada, é guerra, é guerra, é guerra. Tem que chegar com 1 minuto de jogo e aproveitar esse descanso do final de semana e já ter umas 3, 4 bolas no gol do Flamengo. Eu quero ouvir o Ribeiro, mas antes eu quero te dizer que esse time que tu projetou tomaria um laço do Flamengo, porque ontem o principal erro do Roger, e eu falei aqui no programa sexta-feira, inclusive eu duvidei que o Roger fosse entrar com 2 jogadores só no meio campo e ele conseguiu essa façanha. E eu lembrei ainda, quando o Grêmio jogou com 2 meio-campistas contra o Corinthians, tomou 3-0 em casa e eu falei, se ele entrar assim, ele vai tomar uma roda. O que aconteceu? Tomou uma roda. 3-0 rapidinho. Não existe entrar com 2 jogadores no meio campo, gente. Tem que ouvir o complemento do Ernst. Ele está propondo entrar com 2 centroavantes, mais Alan Patrick e Wesley. Ele está propondo funções de neutralização para os jogadores que entram em campo quando não tem a bola. Acho que o Borré vai neutralizar o Jorginho. E quando tem a bola, tu tem um volume maior de jogadores na frente. Acho que o Borré vai neutralizar o Jorginho. Eu não... cara... Acho que não, tá? Acho difícil. Tá de brincadeira. Acho difícil, tá? Mas tu não pode grudar o Alan Patrick ali, que seria pior ainda. O Alan Patrick não marca. Eu entraria com um time diferente, mas o Ernst tem um ponto, e é um ponto que eu acho que é bem considerável, sim. Cara, nunca funcionou 2 centroavantes, vocês estão propondo entrar com 2 centroavantes. Depende das funções. No jogo mais importante do ano. Calma que eu não tô propondo, eu tô dizendo que o meu time não era esse. Eu tô dizendo que ele tem um ponto, que eu não entraria com esse time, mas que ele tem um ponto. O Borré não é centroavante. E que é respeitável a ideia dele. O Borré é segundo atacante e o time que eu entraria... Funcionou quando o Borré e o Valência juntos, não funcionou nunca. Mas é por conta do Valência, não por conta do Valência, não existe 2 atacantes, Ernest. Eu entraria com... Tu tira o teu meio campo, que é o principal setor. Eu entraria com o primeiro volante, mais o Thiago Maia saindo pela esquerda, o Alan Rodrigues saindo pela direita, quase um losango, o Alan Patrick na frente, com o Wesley com mais liberdade do que ponteiro, ao lado do Ricardo Matias. Eu entraria com um sistema de tripé mesmo, um volante fixo, né? Que nesse caso pode ser o Richard, que é um cara para neutralizar. Esse é o cara que vai anular do Inter. Esse é o cara que eu pegaria o Arrascaeta. O Richard é o vigia do Arrascaeta. Tu me desculpa, mas o Richard não pode vestir a camisa do Internacional. O Luiz Otávio, então. O Richard, ele é um absurdo vestir a camisa do Internacional. Ou o Luiz Otávio, né? Eu entendo o teu ponto, mas eu entraria com 3 jogadores no meio de campo para igualar numericamente. E aí sim eu acho que tu consegue anular pelo menos o Arrascaeta, porque o Jorginho joga numa posição mais atrás. Mas eu queria dizer o seguinte... o ponto do Ernst, Bruno, me desculpa, tá? Eu não entraria com o time do Ernst, eu entraria com 3 volantes. Mas é porque eu sou meio retranqueiro também. O time do Ernst não é um absurdo. O Flamengo no Beira-Rio ontem. Que alguém disser que vai entrar com 2 atacantes é um absurdo. Toda vez que o Flamengo foi pressionado na saída de bola, ele ou deu o chutão ou ele errou o passe. E olha que o Flamengo tem qualidade. Eu quero dizer só uma coisa, tá? Deixa eu dizer uma coisa que vocês não aprendem. Eu avisei que o Inter ia tomar uma roda com 2 jogadores no meio. E tomou. E aí vocês estão defendendo repetição de 2 jogadores no meio. Ouviu o time Ao contrário. Meu Deus. Eu botei um jogador no meio. Eu não quero 2 atacantes, eu quero um só, mas eu só tô entendendo o ponto do Ernst que foi bem explicado. Eu só não desconsidero as ideias dos outros, cara. Eu só quero dizer uma coisa, tá? Eu achei bem grave o que aconteceu no Beira-Rio ontem. Eu tô falando de futebol. Eu acho que o Inter se preparou mal para isso, para esse jogo agora de quarta-feira. A preparação foi completamente equivocada. Essa história de rifar jogo tá errado. Muitos normalizaram o Inter tomar 3 gols em casa do Flamengo. O Inter foi amassado pelo Flamengo de novo. E aí pode debater se era reserva, se não era reserva. E outra coisa, cadê o D'Alessandro, hein? O D'Alessandro não aparece mais para falar. Eu não vi um discurso de ninguém do Internacional, nem do Roger, nem da diretoria, nem do D'Alessandro não apareceu, né? Para dar alguma satisfação ao torcedor. Se estão achando normal o que aconteceu ontem no Beira-Rio, claro que para mim, Pedro, me serve. Mas eu achei um absurdo o que aconteceu ontem no Beira-Rio, futebolisticamente falando. Eu gostaria de parabenizar o Ernst e também eu vou ser um pouco corporativista hoje, desculpa. O Sonda, repórter da Band, e o Ernst, repórter do Voz do Gigante, que é o do nosso Donos da Bola. Porque eu acho que ontem eles fizeram as perguntas mais pertinentes da coletiva com o Roger. Né? O Roger tinha que explicar porque depois de tomar 3 resolveu colocar os titulares. Se a ideia era preservar todo mundo, não tinha nexo isso aí. Tá? E o Ernst fez uma leitura que foi condenada pelo Roger. O Roger ficou brabo, entendeu? E o Roger está errado. E na saída dos jogadores,
O fato veio comprovando que o Roger está errado. O torcedor não apoiou o Internacional ontem depois do jogo por amor incondicional. Pelo contrário, você tem até nota aí, né? Da torcida. Não tem nada de apoio e amor incondicional. O que teve é pressão. Quando a torcida fala quarta-feira é guerra, ela está apoiando? Claro que ela está apoiando. Mas ela está cobrando e está pressionando também. Então o Roger não entra nessa, tá, de ficar brabinho quando a gente faz uma leitura verdadeira. Aliás, eu ia falar uma matéria sobre verdade, mas vou deixar para amanhã, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, o torcedor do Internacional está cobrando, sabe? Deu de brincadeira, né? Legal, mas agora, tá? Vamos lá, né? É isso aí. Então se atente para isso aí. E mais, Ribeiro, é tão cobrança que hoje, pela parte da manhã, o Popular lançou uma nota no seu Instagram, nas redes sociais. Tá colocando também, até a gente está colocando as imagens da cobrança também que foi feita pela camisa 12, né? Alguns jogadores, a gente sabe que a qualidade está mal por causa do celular, né? Mas olha só, a Popular coloca, os últimos jogos e resultados do Beira-Rio foram muito ruins e não representam a nossa história de tradição de amassar todo e qualquer adversário na nossa casa. Não confundam apoio incondicional com conivência. A quinta-feira será para comemorar ou para muitos fazer as malas e irem embora. Não existe outro dia, não existe outro jogo. A nossa história mostra quem somos, o time de Bolívar, Índio, Magrão, Guinha Azul, Dunga, sinônimos de raça, entrega e vontade. Sem contar essas imagens aí da camisa 12 que foram ao estacionamento do Beira-Rio, cobrar os jogadores a saída dos carros ali e tal, quando eles vão embora para casa. Ou seja, o Roger, eu entendo que ele quis pegar e proteger o grupo e tudo mais, pode usar o repórter e a pergunta como um bode expiatório, mas a fuga da realidade, ela não pode ser excluída, tá? Da avaliação e do pensamento do vestiário do Inter. Nesse momento, para o duelo de quarta-feira, de um time descansado, né, já que os titulares não atuaram, alguns deles atuaram só na segunda etapa de ontem contra o Flamengo, e a força do Beira-Rio, contar com o torcedor, numa expectativa de 50 mil pessoas para essa partida, e aí contar com esse ambiente para tentar reverter o resultado. Lembrando, o Inter precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou 2 ou mais para garantir a classificação no tempo normal. De um Flamengo, né, lá em relação a esse confronto com o Inter, que vem de 2 vitórias, parece mais confortável nesse momento, né? Pois é, sabe, Matheus, boa tarde mais uma vez, Joana, todo mundo ligado. Sobre isso que você falou, até no confronto histórico, né, o Flamengo agora passou o Inter, né, são 40 vitórias contra 39, né, na quarta-feira o Inter, antes do jogo de quarta-feira, estava na frente, então essas 2 vitórias o Flamengo ultrapassou nesse histórico do confronto. E sobre o jogo de quarta-feira, o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse o seguinte, que a atmosfera vai ser outra, né? O estádio vai estar lotado, a mobilização do Inter vai ser maior, é o time titular, mas ele disse que o jogo de quarta começou ontem também, porque era muito importante para ele. O futebol é ânimo, é confiança, então vencer sempre é importante. O Felipe Luiz pontuando essa partida. Ontem o Flamengo, né, priorizando o Brasileirão, consolidando a liderança, né, foi uma atuação de encher os olhos, principalmente no primeiro tempo. O Pedro voltando a marcar gols, né, depois de 6 jogos, fez 2 ontem e chegou a 145 gols com a camisa do Flamengo. Entrou na lista dos 10 maiores goleadores da história do clube. Olha a importância, né, do Pedro voltando neste momento, depois daquela polêmica que ele teve com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz criticou publicamente o Pedro, o comprometimento dele, mas ontem os dois trocaram olhares de admiração ali, um aplaudindo o outro, né? Deu para perceber isso. Importante também a atuação do Saúl, o espanhol, primeira vez como titular, jogou os 90 minutos, se destacou, foi muito bem. A volta do De La Cruz e do Danilo, um mês sem jogar, recuperado o Danilo da lesão no músculo da coxa direita, e o De La Cruz da inflamação no joelho esquerdo. Então o Felipe Luiz ganha mais opções, né, para o jogo de quarta-feira. O Arrascaeta voltou com tudo, né? Não jogou na quarta-feira passada, estava suspenso. Ontem deu 2 assistências, tem 100 assistências com a camisa do Flamengo, outro destaque. E o Bruno Henrique, decisivo na quarta passada, nem precisou entrar em campo, ficou no banco de reservas. Então é o Flamengo mobilizado, né, reenergizado aí, confiante para o jogo de quarta. Hoje treina no CT do Grêmio à tarde, amanhã também, né? O time permaneceu aqui em Porto Alegre para essa trilogia aí, 3 jogos seguidos, Inter e Flamengo. Pela Libertadores, o Flamengo, um empate se classifica para as quartas de final.
Minha dupla, a gente vai ter vocês aqui até quarta-feira trazendo informações desse confronto que vai pegar fogo pela Libertadores, tá bom? Bom trabalho para vocês aí, direto do Beira-Rio, meus amigos. Já que falamos do Palmeiras que está aí no encalço do Flamengo, vamos falar do Flamengo. O Flamengo venceu o Internacional. Hein? Que vitória, hein? Ah, mas vocês não acharam que foi Cara, eu vou sugerir... não posso sugerir isso no ar, mas eu teria que combinar antes com a produção. Eu também ia sugerir, a mesma coisa. Eu até sei o que você vai falar. Seria um minuto a minuto, né? Do grupo. Do grupo do nosso WhatsApp. A cada gol do Flamengo, eu não comento. Eu já até olho, lá vem ele. Eu não comento nada. O Flamengo é comentado pelo Tirone. Lá vem ele. Eu não comento. É que os caras ficam a semana inteira aqui. Não é bem assim, porque a conjunção planetária, porque não sei o que lá, porque o Cruzeiro... Se o Cruzeiro fizer gol hoje... Porque o Botafogo... Vou de cada hora acha um, não, porque o Mirassol, porque o Cruzeiro, porque não sei quem. Aí não acontece nada disso e o Flamengo vai lá e amassa todo mundo, eu me manifesto. Calma, vamos explicar o contexto. Nós temos um grupo no WhatsApp, que é o G4 e tal, a gente discute as coisas, conversa quando acontece, quando eu com calma. Eu raramente participo desse grupo, eu leio tudo, mas raramente eu falo, porque eu tô, dia de jogo, Palmeiras e tal, trampo danado. Mas eu sempre vou ver o que está sendo dito lá. Enquanto toda vez que o Flamengo faz um gol... Eu falo as coisas como elas são. Parece o Muro das Lamentações. Não é muro... O Tirone fica assim, ó. Vocês não entendem isso. Mostra uma... não vai dar, acabou o futebol brasileiro, não tem mais jeito. Cara, é que nem o pessoal do Twitter. O pessoal tem uma dificuldade de compreensão das coisas, né? Assim, então eu falei ontem, o Flamengo está transformando o Campeonato Brasileiro num grande Campeonato Carioca. Porque assim, vai lá, joga com reserva, ganha, ganha. Calma, deixa eu chegar. E aí tinha a galera falando, você não sei o quê, chora mais e não sei o quê. Não é isso. Os flamenguistas estavam reclamando? Sim, é só uma constatação como um cara que acompanha o futebol. Que eu tô aqui nessa mesa para falar as coisas que eu acho. E não é se vai ganhar ou se não vai ganhar, o Flamengo vai ganhar. É o que eu acho que é o cenário do futebol nacional, como ele está colocado agora. O Flamengo, para mim, é claro, está se descolando de todo mundo. Mas fez a lição de casa. Não estou falando disso. Estou falando o que está acontecendo. Porque a gente está vivendo nós estamos vivendo uma coisa de que não, sempre foi assim, não, sempre... Mas ele está descolado do Palmeiras ou está... o Palmeiras ou a campanha? Ele não está descolado ainda muito, mas já está um pouco. Não acho, mas... Do ponto de vista de grana, mas tá com alguma folga. De grana, sim, mas acho que não tem resultados assim. Mas as coisas vão, ao longo do tempo, isso vai acontecer. É isso que eu tô falando. Eu não tô chorando, porque não sei o quê. Meu time já foi dominante, meu time já ganhou de 6-1 do Flamengo no Rio, por exemplo. Acabamos de falar que o Vasco ganhou do Santos. O São Paulo fez parecido com o Flamengo no Rio há um tempo atrás. Isso mudou, isso acabou. Num cenário que o futebol era muito diferente, mas muito diferente. Do ponto de vista de grana, do ponto de vista das coisas todas. O São Paulo era um clube mais organizado do que os outros. Organizado com as estruturas que tinha e tal, mas não de grana. A diferença de grana nunca foi essa. E eu não estou reclamando que o Flamengo ganha mais. Pode ganhar o quanto quiser, a questão não é essa. Se teve competência para fazer isso. Eu só estou fazendo uma fotografia de qual é o cenário que eu acho que as pessoas não querem ou não gostam de enxergar ou não enxergam. Não, é assim mesmo, daqui a pouco muda, daqui a pouco o Cruzeiro fica bom, eu acho que isso, até a possibilidade disso acontecer, para mim, é cada vez menor. Do que ele está falando... Repito, isso não é uma lamentação, é só uma constatação de como são. O futebol brasileiro está caminhando para um lugar que ele nunca esteve, em nenhum momento da sua história, é só isso. Tem casos realmente que chamam muita atenção e são assustadores. Cruzeiro não é um grande clube brasileiro? Obviamente que tem uma história bonita e tudo mais. Ele arrecadou 330 milhões em 24. O Flamengo pode bater 1,7. Nós estamos falando de 5 vezes mais de receita. Isso não... Gente, isso é um negócio... O Cruzeiro é grande clube. 330 contra 1,7. É um negócio de assustar, entendeu? E aí é aquela história, mas porque não sei aonde é assim, porque lá não sei... Eu acho que são grandezas diferentes. Bom, o Brasil tem grandezas muito importantes de futebol. Brasil. E então, nação rubro-negra, é isso aí. Chegamos ao final e vimos que o Flamengo está completamente forte, né, neste campeonato.
a mídia paulista, a mídia carioca, comentarista de todo o Brasil, só faz elogios ao Flamengo. E não é para menos, né? O Flamengo está com um elenco muito superior a todos os times brasileiros. Mas é isso aí, deixe os seus comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das novidades, de tudo que rola aqui sobre o Flamengo no nosso canal. Bom, lembrando sempre que os créditos aí a ESPN Brasil, aos donos da bola e também ao Band Esporte. Bom, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo. E nação rubro-negra, que vitória, hein? Vitória gigante, galera. O Flamengo mostrou que está vivo com intensidade, raça e talento, vencendo o Internacional por 3-1 e deixando claro que esse elenco tem muita bala na agulha. Agora eu quero saber de você. Qual foi o grande destaque dessa partida? Foi o coletivo que brilhou ou algum jogador aí merece todos esses aplausos? Será que é o Pedro? Será que é o Plata? Deixa aí a sua opinião aí nos comentários, porque eu vou estar de olho em tudo. E claro, se você curtiu o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a nossa resenha rubro-negra não para nunca. Muito obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo, galera.